Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira agora as principais notícias de hoje. Crise do leite. Produtores estão sacrificando gado em Minas Gerais. E em Mato Grosso, a reativação de balanças entre eixos ameaça a logística de grãos e pode trazer prejuízos aos produtores e caminhoneiros. Deputado contesta a resolução da Anvisa que regulamenta a produção de carne de laboratório no Brasil. E os números da balança comercial, que fecharam o mês de fevereiro com superávit de mais de 5 bilhões de dólares. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. A importação de leite em pó de países como Uruguai e Argentina causou um déficit comercial recorde de aproximadamente 1 bilhão em 2023. Em Minas Gerais, na cidade de Pompéu, o município onde concentra uma das maiores bacias leiteiras do estado, estão tendo que sacrificar o gado para pagar as contas. Veja na reportagem de Alan Pitts. Mesmo sendo um dos maiores produtores de leite do mundo, o Brasil importou 2,25 bilhões de litros de leite em 2023, um volume 68,8% maior que o adquirido no ano anterior, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O percentual representa um recorde em 23 anos. Em entrevista exclusiva ao Fator Agro, o deputado federal Zé Silva fala sobre a crise no setor leiteiro que tem afetado produtores de todo o Brasil. Eu nunca tinha visto o preço do leite baixar no período em que o custo é mais alto, no período da seca. Eu que sou extensionista rural da Emater Minas há mais de 30 anos. É uma série de fatores que influenciaram. Primeiro, foi quando em 2022 a portaria do governo federal, a GSEX, tirou impostos de importação de 29 produtos derivados do leite. Isso fez com que todos os compradores de leite do Brasil inteiro importasse leite, fizesse essa ponte entre, especialmente Uruguai e Argentina, fazendo o que nós chamamos de dumping. Mas também falta, no Brasil, um conjunto de políticas públicas, eu que conheço relativamente com profundidade a situação da pecuária leiteira na Europa, por exemplo, da França, e há um conjunto de medidas que apoiam os produtores. Por isso eu relatei a Política Nacional de Incentivo à Pecuária Leiteira, um projeto muito importante de autoria, o principal projeto de autoria da minha colega, a deputada Aline Sleut, que é de uma bacia leiteira muito importante do Paraná, onde nós colocamos ali algumas medidas que esperamos que seja aprovada no Senado para resolver essa situação. É o único produto brasileiro que o produtor, ele inclusive culturalmente, ele não fala nem que vende ou comercializa seu produto, ele fala que entrega o leite para o laticínio, é o único produto que ele vai saber o preço 45 a 60 dias depois que ele vende o produto, ele sabe o preço que ele vai receber, além do mais, ele recebe com esse prazo tão dilatado que eu disse dos 45 a 60 dias após ele comercializar o produto. Então, nesse meu relatório, no meu texto, do projeto da deputada Aline, eu coloquei que é obrigado o comprador garantir o preço que ele vai pagar no próximo mês, até o 25º dia de um mês, sei lá quanto que ele vai pagar no próximo mês. Com isso, ele vai ter certeza que ele vai poder investir no seu rebanho, nas suas vacas, na ração, ele ter previsibilidade. Outro, ele sabendo o preço e também garantir que ele receba 15 dias após a venda do seu produto e também com opção para o produtor garantindo que tenha contrato de venda, para evitar que os aventureiros, como acontece muito no Brasil, ele abre uma empresa, compra leite ali 3, 4 meses, anoitece e desaparece no outro dia e os produtores ficam no prejuízo. A maior parte do leite que entrou no país em 2023 veio, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, da Argentina, 46%, e do Uruguai, 45%, integrantes do Mercosul, onde as operações são isentas da tarifa externa comum, TEC, cobrada de países fora do bloco. O principal derivado lácteo importado no ano passado foi o leite em pó. Nesse contexto, alguns produtores do Brasil enfrentam situações dramáticas, sendo obrigados a vender as vacas para abatedouros
para conseguir pagar as contas e sustentar as famílias. Essa é uma triste realidade, tanto é que quando analisa nesses 3 décadas que nós estamos nos referindo, mais de 20 anos aí, a quantidade de produtores de leite vem reduzindo a cada ano, mais de 100 mil por ano aproximadamente, e essa situação ela só será estancada com esse conjunto de medidas e com o governo federal fazendo como fez com essa linha de crédito para as cooperativas poder fazer com que esses produtores possam quitar seus produtos. E outras medidas, como, por exemplo, os prefeitos, municípios, comprar o leite para a merenda escolar. Essa é uma medida muito importante. Mas essa situação está ocorrendo, mas eu tenho muita confiança e acredito muito que o leite mais saudável, essa linha de crédito para as cooperativas, aprovando esse projeto, garantindo esse conjunto de medidas, colocando, ao invés de 100 milhões, colocar 1 bilhão para a compra do leite, para a merenda escolar, para entidades assistenciais, eu creio que a gente consegue estancar essa situação que chega a ser criminosa quando permitiu, em 2022, a portaria que retirou a importação, aliás, os impostos de importação de leite de outros países. E aí entra leite de todo jeito, entra até produtos que não é leite, falando que é leite, por exemplo, leite em pó, derivados de leite, bebida sabor leite, né? Tudo isso está acontecendo no mercado. Inclusive, eu realizei uma audiência pública no ano passado para que esses produtos que tem escrito doce, sabor doce de leite. Isso é impossível a gente deixar isso no mercado. Então é preciso que o governo atue rapidamente. E também eu fui júri do concurso mundial dos queijos na França em setembro do ano passado. A lei que protege os queijos artesanais, liberta os queijos artesanais da sua comercialização é da minha autoria. Eu vi que só medidas de aumento do consumo, de agregação de valor e de políticas de crédito, assistência técnica, pode garantir essa situação estrutural. E a hora do nosso giro de notícias. O índice de alteração de escalas e atrasos de navios com café no Porto de Santos ficou em 75% em fevereiro, envolvendo um total de 75 porta-contêineres, sendo que o maior intervalo foi de 22 dias entre o primeiro e o último deadline. As informações são do boletim Detention Zero, em parceria com o Secafé. Apesar de uma ligeira melhora observada em relação a janeiro deste ano, o índice segue acima de 75%. Patamar observado nas épocas de picos de safras de café, açúcar e algodão no segundo semestre de 2023 e em um mês de fevereiro, no qual o volume de açúcar não foi elevado, mas que ainda teve um montante significativo de algodão exportado. Também permanecem os problemas relativos à abertura de gates nos terminais, o que impacta no planejamento de embarques das empresas de maneira direta e gera custos adicionais aos exportadores, que estão com dificuldades para cumprir prazos e honrar seus compromissos. A Companhia Nacional de Abastecimento formalizou neste mês de março, em Passo Fundo, contratos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade compra com doação simultânea, com 7 cooperativas e uma associação da agricultura familiar. Juntos, os projetos somam aproximadamente 2 milhões na aquisição de cerca de 300 toneladas de alimentos entre frutas, verduras, legumes, feijão, leite, mel, queijo, salame, farinhas de milho e trigo, ovos, bolachas e bolos. A produção de 141 famílias de agricultores e agricultoras irá atender mais de 64 mil pessoas ligadas a diversas entidades da rede socioassistencial nas cidades de Passo Fundo, Tapejara, Vacaria, Pouso Novo, Soledade e São José do Herval. De acordo com o projeto aprovado pela Conab, até a última etapa, a cooperativa vai fornecer mais de 77 toneladas de alimentos à entidade, beneficiando 3.120 pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A AgroBrasília já deu a largada com a competição de cultivares de soja realizada na última sexta-feira. Trata-se de uma prova tradicional que marca o início da feira em parceria com a Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal e a Emater DF. Na oportunidade, as empresas apresentaram suas cultivares para os produtores rurais. Ao todo, 16 empresas participaram do torneio, onde foram apresentadas 64 cultivares. O plantio ocorreu
ocorreu entre 30 de novembro e 3 de dezembro do ano passado. Ao todo, são quase 19 hectares de plantio. O resultado da competição será divulgado durante a feira, que vai ocorrer entre 21 e 25 de maio. A prova é uma oportunidade para os agricultores avaliarem o potencial produtivo das cultivares, além de observar a qualidade de desenvolvimento da raiz e a variedade genética das sementes, o que auxilia na tomada de decisões para as próximas safras. A balança comercial fechou o mês de fevereiro com superávit de 5,447 bilhões de dólares. As exportações do agro, especialmente algodão, soja e café, fizeram a diferença, de acordo com o balanço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O resultado é o melhor para meses de fevereiro e representa a alta de 111% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com o resultado de fevereiro, a balança comercial acumula um superávit de 11,942 bilhões de dólares nos 2 primeiros meses deste ano, o maior resultado para o período desde o início da série histórica em 1989. Do lado das exportações, a safra recorde de café e soja e a recuperação do preço do açúcar e do minério de ferro compensaram a queda internacional no preço de algumas commodities. Além disso, as exportações de petróleo bruto subiram 119,7%, beneficiadas pelo atraso na contabilização de algumas exportações. E em Mato Grosso, a reativação de balanças entre eixos nas rodovias do estado pode ter um efeito negativo e prejudicar a logística de grãos durante a colheita. O assunto foi debatido nesta semana durante uma audiência na Assembleia Legislativa do estado. A possibilidade de reativação de balanças entre eixos nas praças de pedágio das rodovias de Mato Grosso foi tema de debate na Assembleia Legislativa do estado. A audiência pública foi conduzida pelo deputado Gilberto Catani. Fomos procurados por todos os setores que estão ligados a essa questão. E esses setores nos dizem que hoje uma pá carregadeira, quando ela vai carregar um produto, ela tem a balança já no próprio equipamento. A colheitadeira, quando ela está colhendo, ela tem a balança, ela sabe exatamente quantos quilos, quantas gramas colocou dentro do caminhão. Quando esse caminhão chega a seu destino, ele também vai ser pesado e existem balanças em todos os lugares. Enfim, nós estamos aqui para discutir se essas balanças são viáveis ou não, se ajudam ou não a população mato-grossense. Foram ouvidos representantes dos setores envolvidos e da Secretaria de Infraestrutura. De acordo com o presidente da AproSoja de Mato Grosso, Lucas Costa Beber, um estudo realizado pela entidade apontou que a medida pode trazer vários efeitos negativos. Um deles é o encarecimento do frete. Nós temos esse receio aí por parte dos produtores, pois as balanças, na teoria é muito fácil, muito simples, né, para se fazer esse controle de peso, mas a gente sabe que na lavoura, principalmente o peso entre eixo, ele não é tão simples, que nem todos os produtores estão tecnificados, com máquina que tem monitores, e o que pode fazer com que esse frete, digamos assim, encareça, caso sejam implantadas essas balanças com peso entre eixo, que a primeira coisa que vai ter é a necessidade aí de se aumentar o fluxo de caminhão, porque vai perder tempo toda vez que for passar pelas balanças para fazer a pesagem entre eixos. Então é algo que já preocupa, porque na safra o que o produtor mais busca é realmente ter agilidade, né? A gente sabe que a lavoura é um estoque a céu aberto e que às vezes é normal em nosso estado a gente ter uma semana, 10 dias de chuva a fio e o produtor não conseguir tirar o produto da lavoura. A Secretaria de Infraestrutura do Estado alega a necessidade das balanças para a preservação da malha asfáltica. Porém, na avaliação das concessionárias, que são responsáveis pela manutenção das vias e representantes do setor produtivo, a reativação das balanças entre eixos não é viável. Discordo quando a Cinfa fala que não é arrecadatória, porque é. Quando falamos que esse excesso de peso ele vai gerar uma inflação, ele vai gerar para o transportador e para o produtor. Se nós estamos falando que vai gerar, conforme determina a lei, é uma multa que serão pagas. E não vai ser aberta exceção para depois cobrar. Agora, o excesso de entre-eixo, peso bruto total, sim.
excesso de entre-eixo. Eu acho que temos muito assunto para poder ser discutido pela CINFRA, pelo governo do estado, que a mesma pesquisa da CNT também fala que 50% das rodovias estaduais estão em péssimo e ruim estado. Para o Sindicato de Empresas de Transportes de Cargas, por se tratar de rodovias pedagiadas, o governo não deveria interferir. Na ocasião, o representante da Secretaria de Infraestrutura do Estado foi questionado sobre as péssimas condições das estradas, que são responsabilidade do governo. Aqui em Mato Grosso nós temos relatórios periódicos da conservação das nossas rodovias e mais de 90% estão em estado ótimo. O último relatório indicou isso. Então a gente está... Mas são novas, né? São novas. Quanto tempo a gente tem que a gente pavimentou tudo isso? O governo já pavimentou mais de 4 mil quilômetros. Mais de 3 mil estão planejados também. O presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, também fez duras críticas ao Estado sobre a quem interessa essa mudança, que, em geral, não beneficia os usuários das rodovias. O problema do custo dessas rodovias está sendo pago pelo usuário. O Estado está se livrando de uma conta tamanha que, inclusive, lá atrás a gente discutiu tanto dentro da AproSoja, na nossa comissão de logística, esses assuntos, e agora o Estado quer mexer numa coisa que está lá normal, não tem reclamação de usuário, não tem reclamação da associação nenhuma, agora porque ou está num contrato ou porque tem alguma coisa que fala que tem que fazer. Vamos primeiramente, Caio, vamos falar lá com o Marcelo Padeiro, vamos fazer o que realmente está incomodando no Estado, pegar esse dinheiro, dar um jeito da onde ainda não chegou a pavimentação, para se manter essas rodovias conservadas, para poder tirar a safra com mais tranquilidade, do que mexer numa coisa que ninguém está reclamando dela. O Estado quer ir mexer, quer botar um dinheiro, quer gastar em cima, para quê? Intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre a carne de laboratório. Deputados contestam a regulamentação da Anvisa. É um minutinho e a gente tá de volta, não saia daí. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. A carne de laboratório já é uma realidade em muitos países, inclusive aqui no Brasil. O assunto é polêmico. Veja na reportagem. Do laboratório para a sua mesa. É assim que, aos poucos, a carne cultivada em laboratório vem tentando ganhar espaço no mercado e nas manchetes de jornal. A proposta inicialmente parece ser muito boa, o que pesquisadores chamam de uma alternativa revolucionária, reduzindo o impacto ambiental da produção de alimentos. E elas podem chegar à sua mesa o mais rápido do que você imagina. A projeção de uma consultoria alemã é de que em 2040, cerca de 35% da carne consumida globalmente seja produzida dessa maneira. Mas o termo carne é adequado para qualificar esses produtos que são apenas desenvolvidos à base de células de animais? O tema está em discussão aqui no Congresso Nacional. No final do ano passado, foi apresentado um projeto de lei que trata da utilização da palavra carne e seus sinônimos em produtos que não sejam feitos efetivamente da proteína. A iniciativa do deputado Jerônimo Gergen tem como objetivo informar e orientar os consumidores sobre a real composição descrita nos rótulos dos produtos. Nós temos uma tendência de outros tipos de produtos alimentícios serem criados, inventados e o mercado absorve. Agora nós temos uma característica que é a qualidade da nossa carne.
Nós não podemos fazer com que esta marca brasileira ela seja misturada com outros tipos de produto que não são de origem animal, que não são carne propriamente, e por isso esse projeto tenta consolidar aquilo que é o nosso grande produto, que é justamente a proteína animal. Inclusive o setor de laticínios tem vontade de ingressar no projeto, e nós precisamos agora mobilizar. O projeto está pensado com outros que tratam de temas semelhantes, para que este ano a gente tenha a aprovação. Ele está tramitando num ritmo menor do que eu gostaria que fosse, mas com a mobilização do setor, nós poderemos aprovar e com isso criarmos definitivamente uma marca, um nicho de mercado com ainda maior valor agregado. Isso é importante para o Brasil. Não se trata de depreciar qualquer outro produto, mas carne brasileira é uma marca que o mundo reconhece e nós temos que deixar ela com esse seu papel salvo, preservado, e o mercado sendo atendido com preço pago ao produtor. A França foi o primeiro país a proibir termos ligados à carne em rótulos plant-based. Essas empresas que não usam proteína animal não podem usar as palavras bife, presunto e costeleta. O texto atende à demanda de frigoríficos e indústrias de derivados de carne que alegam que esses rótulos confundem e enganam os consumidores. No Brasil, o ex-presidente da Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados tenta reverter uma resolução da Anvisa que regulamentou a produção de carne de laboratório no país. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos da portaria da Anvisa, que autoriza algumas empresas a produzirem carne de laboratório, carne que não é carne sintética. Por isso, o nosso objetivo é que esse assunto volte para cá, para a Câmara, para o Legislativo, seja regulado por lei, seja estudado, pesquisado, que tenha o devido conhecimento para que aí sim possa ser oferecido para a sociedade. Hoje, o que está sendo produzido, o que vai ser vendido, é desconhecido para a saúde humana e vai na contramão da alimentação saudável, mais natural, sustentável, que se busca a todo momento. Essa suspensão visa proteger, primeiro, o consumidor, proteger a cadeia produtiva, especialmente a da pecuária, mas, sobretudo, trazer conhecimento para um assunto que é novo, um assunto que não tem estudo suficiente, que existe uma divergência enorme mundo afora. Em alguns países, essa proibição já começou. E por isso, aqui no Brasil, a gente precisa ter calma, cautela, e fazer todas as avaliações e estudos antes de autorizar que seja produzido e vendido, oferecido aí na sua mesa, da sua família, algo que você não sabe o que é. E a hora de saber como fica a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. Ao longo dessa semana ainda deve permanecer o tempo muito abafado, com alto teor de umidade ao longo da atmosfera, o que favorece a condição das pancadas de chuva típicas de verão espalhadas de norte a sul do país. A previsão ainda indica que os maiores volumes de chuva devem ficar concentrados na faixa norte da região nordeste, ainda por influência da zona de convergência intertropical, a ZECIT, que é um sistema meteorológico que leva bastante chuva nessa época do ano para esse setor, então ali da região nordeste, também parte da região norte, especialmente entre o Amapá e o norte do Pará. E nas demais áreas da região norte, também a combinação de calor com alta umidade do ar segue provocando chuvas volumosas, principalmente em pontos do centro-oeste do Amazonas. Não se descarta chuva localmente forte também no Acre, Rondônia, demais áreas do Pará e no Tocantins. O interior da Bahia deve ficar aí numa área um pouco mais seca ao longo dos próximos dias. Podemos ver aqui no mapa de previsão de chuva que ele coloca aqui os tons mais em brancos, indicando aí a ausência praticamente de chuva nesse setor ou chuvas muito irregulares, muito pontuais. E nas demais áreas do centro-sul do país, então também com essas pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde, pode ocorrer chuvas com características de alguns temporais em áreas da região sudeste, centro-oeste e em áreas da região sul. Então o tempo muito abafado, como eu comentei no início, as temperaturas bastante elevadas na maior parte do território do nosso país, principalmente em áreas do centro-oeste, essas máximas à tarde podendo chegar a 37, 38 graus. O centro-oeste ali de São Paulo, áreas de divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, numa área também bastante quente, áreas do Paraná e da porção oeste, principalmente da região sul, com máximas até de 36, 37 graus ao longo das tardes.
Na região Nordeste, então, principalmente o interior, bastante quente, com máximas também de aí em torno de 38, 39 graus. Nas áreas com maior concentração de nuvens e de chuva, as temperaturas não sobem tanto. Mas o tempo com sensação de abafado aí e com alto teor de umidade prevalecendo nas demais áreas do país. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil abriu um canal de denúncias para os produtores rurais de todo o país informarem de forma anônima invasões de propriedades rurais. A ideia dessa plataforma é criar um canal direto entre o produtor rural e a entidade com o objetivo de coibir esse tipo de crime, de esbulho processório. No formulário, dentro da plataforma, o produtor rural vai ter que colocar algumas informações que são de caráter obrigatório, como o estado, o município, o nome da fazenda e o movimento que praticou o crime. E algumas informações são de caráter opcionais, que é o nome do denunciante, e-mail, telefone e outras informações que ele vai poder também anexar no formulário. Lá vai ter um botão que ele pode anexar eventual foto ou vídeo sobre a invasão. Além do formulário de denúncia, a CNA disponibilizou na plataforma uma cartilha que foi elaborada em parceria com a FPA, com o objetivo de passar algumas informações para o produtor rural em relação às consequências das invasões, o que é realmente a Política Nacional da Reforma Agrária e alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional que coíbem esse tipo de crime. Essa plataforma já está vigente. Para o produtor acessar, o site é cnabrasil.org.br/invasão de terras, tudo junto e sem o tio de invasão. É muito importante o produtor acessar, colocar os dados e denunciar caso tenha sido vítima desse tipo de crime ou alguma propriedade que ele conheça, alguém tenha sido vítima. Não existe invasão permitida, legalizada ou legítima. Invasão de terra é crime. A CNA defende a garantia do direito de propriedade e a segurança jurídica no campo. Por isso, criamos esse canal direto com o produtor rural. A ideia é a gente qualificar essas informações e repassá-las para as federações e os respectivos municípios que ocorreu esse tipo de crime. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta vamos trazer algumas curiosidades sobre uma raça de gado japonesa, uma verdadeira iguaria para aqueles que são apreciadores de carnes nobres. A gente volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. O deputado federal Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, foi eleito para assumir a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados pelo próximo ano legislativo. A votação foi unânime. Vicentinho também integra a Frente Parlamentar da Agropecuária.
O congressista tem atuado na defesa dos interesses dos produtores rurais, promovendo políticas para modernizar leis e regulamentações, além de simplificar processos e garantir melhores condições para o setor. Sobre a nova responsabilidade, o presidente da comissão sustenta que vai continuar o trabalho para o fortalecimento do agro e redução de burocracias. Vicentinho sugere mais diálogo, uma das premissas consideradas por ele na defesa da produção de alimentos. Aos 38 anos, Vicentinho Júnior terá pela frente a missão de chefiar a comissão que abriga o tema responsável por 1/3 do produto interno bruto do Brasil e aproximadamente 30 milhões de brasileiros que trabalham no setor, segundo dados do IBGE. Nossas boas-vindas ao novo presidente. E a gente muda de assunto e traz agora uma curiosidade. Você conhece a raça de gado Wagyu? É uma raça japonesa cuja carne é uma das mais caras do mundo. Quem tem os detalhes é o repórter Alan Pitts. A carne do boi Wagyu é uma das mais apreciadas no mercado, pelo sabor e maciez extraordinário, resultantes da combinação genética, alimentação rica em grãos e manejo especial. Tudo isso faz essa carne ser uma das mais caras do mundo, podendo chegar a R$1.000 o quilo. A veterinária Tatiana Caruso, diretora executiva da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu, revela como se encantou pela raça e traz mais detalhes sobre essa carne tão especial. Esse projeto começou, na verdade, eu conheci o Wagyu através do Daniel, hoje meu marido. Acabei me apaixonando pela raça, fui conhecendo aos poucos, me intrigava muito aquele animal pequeno, de pequeno porte, não é um animal que encanta os olhos num primeiro momento, mas todas as peculiaridades que envolvem a criação e o resultado final, a carne, que é completamente diferenciada de qualquer outra carne bovina, tudo isso foi me ganhando com o tempo. E não demorou muito até que a minha família também acabasse investindo na criação do gado Wagyu. Os desafios, o que a gente tem que ter em mente, que são animais que são mais delicados, né? Se a gente fala de uma pecuária tradicional nacional que a gente tem aí, de gado criado 100% a pasto, em sistemas mais extensivos, esse não é o cenário ideal para a criação do Wagyu, principalmente quando a gente fala do Wagyu puro. Esses animais, quando eles são mais jovens, eles são bezerros mais delicados, requerem um pouco mais de atenção, muito sensíveis a principalmente o carrapato. O clima muito quente nesses primeiros meses de vida também pode ser um fator que acarrete maiores complicações aí, porque você vai ter um bezerro com estresse térmico, consequentemente imunidade baixa, e você acaba tendo predisposição a outros fatores aí que possam vir a complicar. Então, é um bezerro que requer muita atenção. Depois que esses animais passam aí os 6 meses de idade, a gente já vê uma adaptação bem melhor, o negócio fluindo de uma maneira melhor. Eu falo isso pelo território nacional todo. Hoje a gente tem o Wagyu no Nordeste, o Wagyu no Norte, e tendo esse cuidado na fase inicial, depois eles conseguem se desenvolver bem. E tem que ter em mente também que é um animal que gosta de coxo, gosta de comer, então se você quer ter o desempenho máximo que ele pode te oferecer, da genética que está ali dentro, uma suplementação é sempre muito bem-vinda, e a terminação também, a gente tem que ter alguns cuidados aí mais especiais para ter os resultados, né, daquela expectativa de marmoreio que aqueles animais podem oferecer. Um dos grandes diferenciais que tornou o boi japonês mundialmente conhecido é a forma diferenciada de criação, que influencia na qualidade da carne. Tem uma criação focada em genética, onde a gente faz os acasalamentos, todos os nossos animais são registrados na Austrália também, fazemos um acompanhamento à risca, em que a gente está falando de 40 cabeças, mas eu também estou à frente do projeto da Guidara, que hoje é o maior rebanho de Wagyu do Brasil, e cuido da originação de animais para a indústria deles, e conduzo os acasalamentos que são feitos aqui dentro da fazenda também. Então hoje a gente fala de um rebanho que são quase 2.000 cabeças de animais puros. A gente tem um programa de cruzamento industrial também, que sou eu que estou à frente,
onde a gente direciona quais são as genéticas mais indicadas para cada tipo de acasalamento, né? Nessa base, se a pessoa vai trabalhar numa base leiteira ou numa base F1 Angus, como fazer a seleção dessas fêmeas que vão receber o Wagyu, para a gente ter um resultado satisfatório lá na frente e uma remuneração bacana em função do marmoreio por esses animais também. Então eu faço desde a parte de indústria, faço um pouco da criação, estou olhando para esses parceiros, cuidando desses parceiros, dando assessoria para quem está fazendo tanto puro quanto cruzado. E a realidade é que hoje a gente tem uma indústria que demanda por esses animais, a gente faz uma remuneração diferenciada também para poder fomentar a criação desses animais. O boi japonês tem chamado a atenção até de bilionários, como Mark Zuckerberg. Mas Tatiana desmistifica a ideia que o Wagyu do dono do Facebook bebe cerveja e come macadâmia. Segundo a especialista, o gado provavelmente come cevada e pasta à sombra de árvores de macadâmia. Mas a história que a carne do Wagyu é a mais cara do mundo, essa sim é verdade. É a carne mais cara do mundo, é uma carne que é mais cara para ser produzida também, são animais que ficam por períodos mais longos de confinamento, demandam essa atenção que a gente já mencionou com relação aos bezerros e a fase de cria, né? E entrega uma experiência que nenhuma outra carne é capaz de entregar. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Encorte 2024, um dos maiores eventos de pecuária do Nordeste. Realizado em Alagoas de 13 a 15 de março, o encontro promete reunir grandes especialistas e vai contar com um painel especial, o Empasto, 100% focado na melhoria das pastagens para pecuária de corte e pasto. No dia 14 de março, acontece a 4ª Conferência Maurício Lerro 2024, um grande evento do agro que acontece em São José do Rio Preto, em São Paulo. São esperados mais de 400 participantes e haverá palestras com temas variados, como desafios no confinamento de animais e recria. Entre os dias 12 e 16 de março, acontece a Top Agro 2024 em Hidrolândia, Goiás. A feira conta com a presença de diversas empresas de máquinas, implementos, insumos, drones e serviços voltados para o agronegócio. E não para por aí. A Top Agro inclui ainda o Festival do Cordeiro, com exposição de ovelhas leiteiras, carneiros e cordeiros das raças Dopper, White Dopper e Santa Inês. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Na semana que vem, próximo domingo, estamos de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber para ficar bem informado. A gente se vê. Tchau, tchau. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o Fator Político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.